Nós estamos começando o que é tecnicamente a nossa segunda aula da morfologia do presente latino e do perfeito grego. E hoje eu gostaria de fazer uma abordagem antes diagnóstica do que propositiva. Na aula passada nós vimos, sobretudo, questões semânticas em torno da noção de tempo e de aspecto. Nós vamos ver que o latim e o grego se comportam de maneira diferente em relação ao tempo e o aspecto, mas em última análise, você tem como expressar as mesmas coisas nas duas línguas, só que o latim é um pouco mais confuso que o grego nesse sentido. E hoje nós vamos tentar colocar ordem na casa. Ou seja, é, nós temos em português, ou pelo menos no Brasil, desde 1959, o que a gente chama de nomenclatura gramatical brasileira. Ou seja, um monte de gente se reuniu, um monte não, algumas pessoas se reuniram para decidir como que nós usaríamos a terminologia gramatical em português, e desde então isso serviu de paradigma para a maneira com que a gente fala de gramática nas escolas. E isso inclui a morfologia. Então, o que nos interessa aqui, sobretudo, a, a morfologia verbal, então temos o seguinte: a portaria número 36, de 28 de janeiro de 1959, que estabeleceu a nomenclatura gramatical brasileira, estabeleceu a seguinte nomenclatura para morfologia quanto à estrutura e à formação do verbo. Não há uma pergunta, evidentemente, isso aqui foi um erro de digitação. Esse negócio de estrutura e formação do verbo é uma tecnologia adotada pela própria portaria. Então você tem os seguintes elementos: raiz, radical, tema, afixo, que se divide em prefixo e sufixo. O português não utiliza infixos. A desinência verbal, nesse caso, estamos adaptando apenas para o verbo, né? Que são desinências número-pessoais e modo-temporais, e a famigerada vogal temática, que ninguém sabe exatamente o que que é, mas todo mundo sabe que está lá. Bom, com base numa teorização que foi feita na sequência, né, para dar, digamos assim, conteúdo para esses conceitos, né, para deixar essas coisas amarradas. Então, com base na subsequente teorização que adotou essa nomenclatura, podemos oferecer as seguintes definições amplamente aceitas. Quando eu falo amplamente aceitas, eu não estou dizendo que são totalmente aceitas, não? Estou dizendo que, numa caracterização geral, há um certo consenso de dizer que essas coisas devem ser tomadas desse jeito. Então, primeiro temos o nosso conceito de raiz. Então, podemos falar de dois conceitos diferentes de raiz. E, geralmente, esses dois conceitos são incompatíveis. Então, nós temos um conceito diacrônico e um conceito sincrônico. Um conceito sincrônico. Bom, o que quer dizer o conceito diacrônico? É um conceito que apela para a história da língua ao longo do tempo. E o conceito sincrônico é aquele que apela para o estado de coisas da língua que se apresenta em um determinado momento. Então, do ponto de vista diacrônico, a raiz pode ser considerado o morfema que deu origem ao radical, ou seja, o radical mais antigo, às vezes de origem em outra língua. Então, por exemplo, esse conceito de raiz não vai nos interessar muito. Então, leio, que é um verbo em português, vem do latim, né, da raiz latina leg. Então, isso aqui é uma maneira diacrônica de entender a raiz, onde você tem um radical remoto que serviu de base para o radical na nossa língua. Claro que esse radical é um radical remoto, mas não o primeiro radical. A gente não sabe qual é a origem da palavra. Então, o conceito de raiz é sempre relativo, né? E o conceito sincrônico. Esse sim é o que nos interessa. Raiz é um morfema que contém o significado lexical, mas não contém os afixos derivacionais ou flexionais. Então,
quando se diz que contém um significado lexical, quer dizer que o núcleo semântico de uma determinada palavra está nesse morfema, né? E esse morfema, então, vai receber morfemas flexionais ou derivacionais para ou formar outros radicais ou formar propriamente uma palavra flexionada. Ok? Então, se nós olharmos para o nosso primeiro exemplo, correremos, nós vemos que temos este radical aqui, cor, que é o mesmo radical que está aqui. E esse radical, além da vogal temática, que por enquanto não vai nos interessar, recebe afixos, não exatamente afixos, na nomenclatura que normalmente se emprega, mas morfemas flexionais, que são as desinências. Então, nós temos o mos, nos dois casos, que é a desinência que indica número pessoa, e temos aqui uma desinência que indica o modo e o tempo do verbo. No caso, ure, o futuro do indicativo, e o se, o imperfeito do subjuntivo. Ok? Agora, esses são, nessa, nessa denominação de afixos, é, as desinências, dizendo propriamente. Tecnicamente, a nomenclatura gramatical brasileira chama os afixos flexionais de desinências. Ok? E os afixos derivacionais, esses sim de afixos, que podem ser de dois tipos, ou prefixos, que vêm antes do radical, ou sufixos, que vêm depois do radical. Qual é a diferença dos afixos, que são propriamente derivacionais, e as desinências, que são flexionais? É que os afixos geram novas palavras, novos itens lexicais. Então, vejamos a terceira palavra que nós temos aqui. Nós temos, evidentemente, um radical, caráter, que pode fazer parte, inclusive, de um substantivo, por exemplo, característica, que recebe não só uma desinência número pessoal, como nós vemos aqui, mas dois afixos, um prefixo e um sufixo, que mudam o sentido do verbo. Então, o des e o perdão, estou com o grego na cabeça, funcionam como afixos derivacionais. Ou seja, eu tenho um radical e eu utilizo certos morfemas, certas partes significativas, adiciono esse radical para formar um radical mais complexo. Então, esses afixos derivacionais, o que eles fazem é derivar um radical de outro radical por meio dessa junção aqui. Então, aqui você tem um radical mais básico e aqui você tem um radical mais complexo. É nesse radical mais complexo que, de fato, inaugura a palavra nesse sentido, que vai receber as suas desinências, que são os itens, os morfemas flexionais. Ok? Então, esse radical mais básico é o que é chamado de raiz no sentido sincrônico. Assim como cor aqui e cor aqui são chamados de raiz no sentido sincrônico. Então, existe uma certa confusão entre, que é facilmente dirimível, entre dois conceitos: raiz, como um radical mais básico, e um radical que é a raiz mais os morfemas derivacionais, que são os afixos derivacionais, que formam uma palavra nova. Né? Então, você vai encontrar raiz como radical e o radical, que é raiz mais os afixos derivacionais, também como radical. Você pode encontrar isso em gramáticas diferentes. Bom, o radical, a minha agora é, é,
a minha explicação vai ficar um pouco redundante, é um morfema básico que encerra o sentido básico de uma palavra, indivisível e comum a uma série de palavras, ou seja, ele se repete. Se eu conjugar, por exemplo, eu vou repetir esse radical várias e várias vezes. E é um morfema lexical, ou seja, aquilo que inaugura o sentido quando você encontra no dicionário. E que pode incluir afixos derivacionais. Então vejam, nessa classificação que eu fiz agora há pouco, você tem aqui uma raiz e você tem os afixos. Um prefixo e um sufixo. E aqui nós temos uma raiz, caractere, que tem um sufixo aqui e um prefixo aqui. Isso aqui é por si só um radical. E isso aqui é ainda outro radical. Então vejam que a coisa funciona mais ou menos como aquelas matriosca, né? Aquelas bonequinhas russas, uma coisa, né, dentro da outra. E a gente pode ir derivando um radical de outro radical com base nesses. Com base não, mas adicionando esses morfemas lexicais derivacionais, ou seja, os afixos derivacionais. Então é disso que se trata quando nós falamos de prefixos e sufixos na nomenclatura gramatical brasileira. É. Agora, o tema nada mais é do que a raiz no sentido B, ou seja, o conceito sincrônico de raiz, ou radical, porque essa raiz pode ser tomada como radical, acrescido da chamada vogal temática. Então, o que que é aqui a vogal temática? Vogal temática é essa vogalzinha que liga o radical à desinência. A origem dessa vogal temática é necessariamente diacrônica, ela vem do proto-indo-europeu e normalmente ela não é considerada um item flexional na gramática do português. E aqui temos a seguinte descrição. Vogal temática é o elemento que identifica o paradigma, ou seja, serve de característica mórfica de um conjunto de vocábulos da mesma espécie. Então, se você pega o verbo amar, você sabe como que esse verbo é conjugado, porque ele tem um A ali. Se você pega o verbo correr, você sabe como esse verbo é conjugado, porque ele tem um E ali. E isso é a vogal temática. Então, do ponto de vista sincrônico, a vogal temática é aquele elemento que liga o radical e a desinência. Desinência pode ser número pessoal ou modo temporal. Então, elemento que identifica o paradigma da flexão verbal e é adicionado entre o radical e as desinências. E no português há três vogais temáticas, que são herdadas do latim: A, E e I, que são as três conjugações do português. Então aqui temos as vogais temáticas: amamos, corremos e abrimos, que faz a ponte entre o radical, nesses casos, todas as desinências número pessoais. Pode haver desinências modo-temporais, por exemplo, né? As desinências que nós vimos aqui em cima, no caso de, no caso de corrêssemos ou correremos, nós temos mais uma desinência aqui que indica modo e tempo, ou só tempo, etc. Bom, e por fim temos as desinências, que são, né, adicionadas ao conjunto de radical mais vogal temática. Bom, desinências são caracterizadas então como morfemas flexionais, ou seja, eu não estou mais no contexto de gerar palavras novas, mas flexionar palavras. Eu tenho uma palavra, eu tenho um radical que eu gerei ou não, né, a partir de outro radical, adicionando sufixos e prefixos lexicais, ou seja, que vão formar uma palavra com significado novo, e as desinências vão basicamente flexionar essa palavra. Então, o significado básico de amamos e amaremos não muda. Se trata de um mesmo item lexical que recebe desinências que são agora itens flexionais, ou seja, flexionam a mesma palavra em tempos, modos, pessoas e números diferentes. Então, as desinências são morfemas flexionais.
divididos, né, em dois grupos: desinências número pessoais, que eu abreviei como DNP, que indicam pessoa e número, evidentemente, e desinências modo-temporais, DMT, que indicam modo e tempo. Novamente, aqui nós temos desinências número pessoais, que indicam a primeira pessoa do plural. No indicativo, na primeira pessoa do plural, no presente indicativo, não temos uma desinência modo temporal, mas aqui nós temos uma desinência modo temporal que indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Bom, qual é o problema? Um dos problemas que nós encontramos ao lidar com essa caracterização. Um deles tem a ver com a palavra com o conceito de morfema. Então, não raro, todos os elementos acima são chamados de morfemas. Mas isso dá origem a algum debate. Numa caracterização mais técnica, segundo se faz em português, morfema pode ser definido como unidade mínima significativa. Ou seja, o morfema está necessariamente ligado ao significado. Significado. Né? Que tem a propriedade de articular-se com outras unidades, ou seja, outros morfemas, né, no seu nível. Ou mais especificamente, se trata de uma unidade formal abstrata, provida de um ou mais de um valor semântico, referencial ou gramatical. O que quer dizer referencial ou gramatical? Pensemos aqui em descaracterizar ou caracterizar. Você tem este morfema que tem um valor referencial. Ou seja, ele está apontando para algo no mundo. Ele tem um significado é, extrínseco a ele. Não é isso? Agora, se nós olharmos para esse morfema aqui, é um morfema que indica tempo e modo. Ele é um morfema propriamente gramatical. Ele não está indicando nada no mundo, mas está indicando a maneira com que eu estou tomando essa coisa, né, no mundo. Então, o morfema é uma abstração que envolve significados e possibilidades combinatórias. Então, vejam, morfema é abstrato. Então, muitas vezes nós falamos que, por exemplo, né, mos é um morfema, mas mos não é exatamente um morfema. Ele é um morfema concretizado. E há um outro conceito para isso que é morfe. Eu não vou utilizar muito esse conceito de morfe. Para mim, morfema é o suficiente. Mas vamos ver como é que isso funciona. Então, o morfema é uma unidade abstrata, caracterizada sobretudo pelo sentido que carrega. Então, se você tem um sentido, você tem um morfema. Um sentido, um morfema. A forma concreta em que o morfema aparece em uma palavra é o morfe. Então, um mesmo morfema, que é essa unidade abstrata, pode se concretizar em diferentes morfes, que é a unidade concreta, que são chamados então de alomorfes. Então, se você tem um mesmo morfema que se realiza em dois morfes diferentes, esses são alomorfes do mesmo morfema. Então, pensem no seguinte: o morfema, unidade abstrata de segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural pode ser representado, que é o morfema, que é essa unidade abstrata, ela se concretiza em duas sequências fônicas diferentes. Se eu estou eh, no presente do indicativo da segunda pessoa do plural, eu vou ter o morfema representado por is. Então, esse morfema indica o quê? Segunda pessoa do plural. Agora, se eu estiver no infinitivo pessoal da segunda pessoa do plural, eu terei o des. Só que, embora essas palavras não, esses dois segmentos
tenham exatamente o mesmo significado, eles têm formas diferentes. Então, eles são considerados basicamente dois morfes de um mesmo morfema. Eles são o mesmo morfema que se concretizam na língua de maneiras diferentes. E, como são diferentes, eles são alomorfos. Alo quer dizer, alos em grego quer dizer diferente, né? Ou outro. Agora, há uma discussão para saber, e essa parte importante, se devemos ou não considerar uma vogal temática um morfema, pois ela não teria, segundo esse estudioso, Matoso Câmara Júnior, que muitos de vocês certamente conhecem, ela não teria significação, apenas distribuição mórfica, ou seja, esvazia-se a vogal temática de qualquer significado, seja ele lexical, seja ele gramatical. Ela não tem função além de fazer a ligação e gerar paradigmas. Só que o problema é o seguinte, que a vogal temática, o que quer que ela seja exatamente, não seja considerada um morfema em português, é compreensível. Então, vejamos como se costuma analisar as seguintes palavras em português: amamos, amaremos e amemos. Então, esse A aqui é uma vogal temática, esse A aqui é uma vogal temática, seguido de duas desinências: o re, que é a desinência modo temporal, e o mos, que é a desinência número pessoal. Como se costuma, por exemplo, na gramática da Mini Howie, que é a gramática do português padrão, algo assim, como se costuma analisar este presente do subjuntivo? Temos o nosso radical, não temos a vogal temática, o e se transforma na desinência modo temporal e o mos, novamente, em desinência número pessoal. Tudo bonitinho, tudo funcionando muito bem. Agora, considerar o e do presente subjuntivo uma desinência modo temporal em uma forma verbal que perdeu a sua vogal temática é bastante coerente com a ideia de que são desinências os morfemas que portam significado de modo e tempo. Bom, se porta significado de modo e tempo a desinência, isso aqui é o que caracteriza o subjuntivo presente, logo isso aqui é uma desinência. Só que um fenômeno parecido com esse pode ser observado tanto em latim como em grego. Vejamos. Latim, amamos, presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Amemos, presente subjuntivo, primeira pessoa do plural. Grego, blepomen, presente do indicativo, ah, primeira pessoa do plural. Blepomen, presente do subjuntivo, primeira pessoa do plural. Blepo quer dizer olhar. Então, aqui olhamos. Bom, o que que acontece aqui? Tanto em latim quanto em grego, disse que nessas formas, o indicativo, que está aqui, distingue-se do subjuntivo, que está aqui. Então, aqui nós temos o indicativo e aqui nós temos o subjuntivo, unicamente por uma mudança na vogal temática. Então, se uma mudança na vogal temática pode significar uma mudança de modo, e uma vez que o morfema é uma unidade significativa, é perfeitamente aceitável dizer que, no caso do latim e do grego, a vogal temática é um morfema. Problema adicional: a nossa conjugação no presente do indicativo e no subjuntivo vem exatamente do latim. Enquanto a gramática latina considera esse e uma variação da vogal temática, a gramática portuguesa considera esse e não como uma vogal temática, mas como uma desinência. E a vogal temática teria caído. Então você tem aqui uma disparidade importante na nomenclatura aceita para o português, que eu acho que é uma nomenclatura errada, isso aqui é claramente uma vogal temática, e o que quer que seja uma vogal temática, hein? O que quer que seja uma vogal temática. E no latim nós temos as gramáticas dizendo que isso aqui é uma variação da vogal temática, porque é isso que corresponde ao, a isso que significa, né? O significado do subjuntivo é dado por essa distinção na vogal temática. Em grego é com certeza assim. Todas as gramáticas vão dizer que o que muda é a natureza da vogal temática.
Ou seja, você tem uma descrição que não nos serve. Nós temos um problema aqui. E, bom, no grego é assim, no latim é assim, nós temos que aceitar a vogal temática como um morfema, como tendo um significado, e ajudando a fazer a flexão. Então, nem tudo que ajuda a fazer a reflexão, no latim e no grego, pode ser considerado uma desinência. Certamente não, porque há outros elementos ainda que vão entrar e que não podem, de forma alguma, ser considerados desinências. Agora vamos para a nomenclatura para o grego. E a ideia agora não é tanto propor algo, mas mostrar como estamos, qual é o estado da questão. Não tanto o estado da questão, mas o que que a gente vê por aí e por que que isso confunde tanto. Então, veja. Basta abrirmos algumas gramáticas e alguns livros didáticos para vermos que a nomenclatura referente à morfologia verbal grega está longe de ser unânime. Unânime ou não, uma coisa é certa, não se pode adaptar a NGB. Isso definitivamente não para o grego, de maneira muito fácil. Primeiro, vejamos a nomenclatura heterogênea e às vezes um pouco esquizofrênica, usada por alguns autores por ordem mais ou menos cronológica. Onde é que a ordem não é cronológica? Aprendendo grego, que é a cereja do bolo que vai vir antes. Ok, radical. O grego não explica. Aprendendo grego não explica. Mas basicamente o radical é aquilo que sobra quando você tira vogal temática e desinência. Então, no caso, eu peguei, sobretudo, o verbo paideo, ó, quer dizer, ensinar, na voz ativa, que é um verbo muito regular e a gente consegue ter algum controle do que está acontecendo. Então, aqui nós teríamos, aprendendo grego chega a falar isso, né? Aqui nós temos o radical, aqui nós temos uma vogal temática, aqui nós temos uma desinência, e ele trata isso aqui como desinência. Isso aqui é desinência. Vogal temática mais desinência é desinência. Aí o radical é o que sobra quando você tira isso. Ok. Aí nós temos a vogal temática. Ok. A vogal temática está aqui. Ele explica o que que é? Não. Mas normalmente ele acopla a vogal temática na desinência e diz que isso é a desinência. E aí ele chama de desinência a vogal temática mais a desinência. Não é? Só que em outros lugares ele vai dizer que a desinência, por exemplo, se você tem o auristo, você sabe que a marca do auristo é o sigma, sigma de alfa, na maior parte dos auristos, né? Os auristos sigmáticos têm o sigma, sigma de alfa. E ele apresenta isso como uma marca do auristo. Só que lá no fim do livro, quando ele está falando das desinências, ele separa. Ele bota o sigma para o radical, suponho que seja para o radical, mas ele coloca o alfa dentro do que ele chama de desinência. E o mesmo acontece com o optativo. Ele sabe que a marca do optativo, vejam, é o iota, que vem depois da vogal temática, que é o ômicron, e vem antes da desinência, que é o mi. Quando ele trata do optativo, ele faz mais ou menos isso no corpo do livro, na gramática de referência, ele diz que isso aqui é a desinência. Ou seja, ora ele separa, ora ele junta tudo. E o pior, ele vai tratar de sufixos que na nossa gramática, na nossa nomenclatura gramatical brasileira, vocês verem, é formadora de novos vocábulos, né? Ele vai colocar os sufixos junto com a vogal temática, junto com a desinência, e vai chamar isso tudo de sufixo. Então você tem timal, que é honrar, você tem isso aqui. Isso é o sufixo, lá na gramática de referência. No mínimo, você teria o radical, você teria o alfa, que está junto com o radical, na maneira com que ele descreve as coisas no corpo da gramática, né, no corpo do não na gramática de referência, mas nas seções lá do Aprendendo Grego. Aí você vai ter a vogal temática junto com a desinência que forma o ômega. Aí ele chama isso aqui de desinência. Agora, ele está pegando isso aqui e chamando de sufixo.
O que que é isso? Eu não consigo entender. E ele não explica muito bem. E a mesma coisa aqui, ó. O tisdó. Plutisdó. É o sufixo. Só que aí ele está juntando plut, que é o radical, e está cortando o T do radical e colocando junto com isd, que de fato é um sufixo, mas tem uma vogal temática desinência que forma um ômega que não é um sufixo. E ele está tratando um pedaço do radical mais um sufixo e mais a vogal temática e mais a desinência. Tudo isso como um sufixo. E, assim, para uma pessoa um pouco mais dada a questões técnicas na descrição do que está acontecendo, como é o meu caso, é um motivo para um ataque, né? Você tem uma síncope vendo isso aqui. Começando a nossa ordem cronológica, não muito longe, no século XIX, com a melhor, maior, mais completa gramática de grego já escrita, que é do Raphael Kuhner e do Friedrich Blas. Temos aqui alguns termos em alemão e eu vou colocar ao lado o termo o equivalente em português, né? Temos estado, que é radical, basicamente. O que que é o radical? Basicamente você tira vogal temática e desinência, você fica com radical. É isso. Então, você tem um radical aqui. Até aqui, nenhuma grande novidade, né? Opa, que são, você tem pai del, deixa eu, isso aqui é o radical, e isso aqui é o radical, veja que exclui o aumento, e isso aqui é o radical, né? Exclui a reduplicação. Aí a gente tem as Silben, né? Que são as sílabas formativas, que vem. É interessante esse conceito, eu gosto desse conceito. Eu não usaria sílabas, mas o conceito de morfema foi inventado depois. Então, sílabas formativas vem antes do radical e vem depois do radical. Antes do radical, você tem o aumento e a reduplicação. Aumento, geralmente é a marca do passado. Reduplicação é a marca do perfeito. Claro, ele está escrevendo antes do desenvolvimento da linguística moderna, mas você está falando de sílabas formativas, hoje falaríamos de morfemas, né? Que vem antes do radical. Ok. E outros que vêm depois do radical. Personalen Dungen são as terminações pessoais, ou seja, desinências, números pessoais, número pessoais, que a gente chamaria. Então, você tem ela sempre separadinha aqui, de boa. Não, não engloba a vogal temática, porque a vogal temática é uma categoria separada. Tá? Aqui é CH, né? É, tem um N, né? Pauomen, vogal temática aqui, pauete, vogal temática aqui é pauete. A vogal temática não é muito bem explicada, mas ela funciona e o Kuhner é, entende que ela funciona como um item flexional, porque ele chama a mesma vogal temática quando acontece em outros tempos verbais de tempus focal, perdão. Por quê? Isso é algo que o próprio ah, Smythe faz para a gramática do inglês. Ele acha que, ele defende que as vogais que você encontra, como A, por exemplo, depois do sigma da auristo, depois do kappa do perfeito, ou
o ditongo ei depois do capa no mais que perfeito, ou o é depois do capa, não, depois do capa do mais que perfeito, todas essas coisas são vogais temáticas. Ou melhor, vogal do tempo. Então ele cria uma nova categoria, mas é uma categoria que está dentro da vogal temática, que são as alterações da vogal temática. E ele acredita que o alfa é uma alteração da vogal temática no auristo e no perfeito, e que o ei e o é uma alteração da vogal temática no mais que perfeito. Dependendo os dois são do mais que perfeito, mas depende da época em que tá sendo escrito. E aí ele fala de um elemento que ele cita apenas em inglês, que é o tema. Em inglês não, em grego, que é o tema. Que é basicamente o que sobra quando você tira a desinência radical mais vogal temática. O que que acontece então? Se você vai para o futuro, onde você tem Paulsomen, vejam que você vai ter o tema aqui, a vogal temática vai vir depois da marca do futuro. Mas tudo isso faz parte do tema. Aqui também o tema, que nós temos o verbo parar, pao, no imperfeito, tira o aumento, o tema é basicamente isso aqui. E além disso, nós temos as vogais de modo, que são as marcas. Veja que interessante, que ele destaca da, da ideia de vogal de tempo a ideia de vogal de modo. Então, no optativo, nós temos o iota como marca de vogal de modo optativo, ou o iota seguido de eta, como vogais de modo, e no que ele chama de conjunctifs, mas é o subjuntivo, né? Antigamente, antes da nomenclatura gramatical brasileira e até hoje em Portugal, chamam-se o subjuntivo de, de conjuntivo, né? Que é a alteração da vogal temática, que agora se transforma em uma vogal do modo conjuntivo. Então, veja, ele consegue entender que a vogal temática é um item inflexional, né? E que está junto com outras vogais fazendo coisas aqui, compondo o tempo verbal. Então, conhecesse ele o conceito de morfema, certamente diria que a vogal temática é um morfema. E todas essas coisas, ou seja, os componentes que indicam o modo, ele chama de Zeichen. Basicamente, sinais, né? Ou marcas, se vocês quiserem. Agora vejam que interessante, na gramática grega do Smith, ele tem uma nomenclatura um pouco estranha para nós. Root, que é basicamente raiz, é o que a gente entende na nomenclatura gramatical brasileira. Você tem aqui uma raiz, aí você tem a vogal temática, você tem, né? Raiz pode ser igual ao radical, etc, etc. E aí nós temos dois radicais. E esse conceito é bastante interessante, porque nós temos um radical do verbo e nós temos um radical do tempo verbal. E o radical do verbo, por exemplo, paidel, né, que é o radical que serve de base para uma grande quantidade de formas verbais, ele chama de tema. Não tem nada a ver com a vogal temática. O que ele chama de tema é o radical do verbo, verb, não verb, verb stem. E o tense stem, que seria o radical do tempo verbal, incluiria as marcas de tempo verbal, como por exemplo o K e o P. Aqui o redobro, ou reduplicação, e o K do perfeito. Então, isso aqui seria um tense stem, ou
No caso do futuro, incluindo a vogal temática, você teria também um tense stem. Além disso, a gente teria a flexão de pessoa e número. É aqui que ele chama é só isso que ele chama de ending. A gente a gente poderia dizer terminação, mas normalmente a tradução para isso é desinência, que são as desinências, basicamente as desinências número pessoais. São as únicas desinências que ele reconhece em grego. Então você não tem desinência de modo, porque isso, ou de modo e tempo verbal, porque isso é responsabilidade do que ele chama de sufixos. Vejam, sufixos para a gramática brasileira são apenas aqueles itens que inauguram um novo significado. Então, nós teríamos um novo significado lexical com o sufixo, porque o sufixo é derivativo, sufixo ou prefixo, né? No caso da descrição do Smythe, a própria vogal temática é entendida como um sufixo do tempo verbal. E faz sentido, porque ela ajuda a construir o tempo verbal. A desinência não. A vogal temática ajuda a construir o tempo e o modo, né? A desinência basicamente indica pessoa e número. E voz, e se está no passado ou não no passado, né? Mas a vogal temática é considerado um sufixo tal como o sa é considerado um sufixo, ka é considerado sufixo, sa no aoristo, ka no perfeito, e são sufixos flexionais. Eles flexionam esse radical. E aí, quando nós chegamos na Cambridge Grammar of Classical Greek, que é a última gramática de longo fôlego, né, de grande fôlego que foi apresentada em língua inglesa, nós temos a seguinte situação, que parece bastante interessante. Eles esquecem questões de root, eles reportam isso para a linguística histórica. Aí você tem um verb stem e um tense aspect stem. E aqui nós vemos, aqui está ao contrário, então C a mais. Nós vemos o aspecto finalmente entrar na nomenclatura de como os radicais são formados. Então, já tem um radical do verbo e um radical do tempo verbal. Então, a partir de um radical do verbo, nós formamos vários radicais diferentes do tempo verbal. E esse radical do tempo verbal carrega o radical do verbo, então, o núcleo lexical do verbo, e também as noções de tempo e de aspecto, né? Tempo verbal, né? Tense, e de aspecto. Deixando os itens como desinências e o aumento fora, evidentemente, da noção de radical. E, no fim das contas, a terminação seria apenas número pessoal. Teríamos também uma vogal temática, sobre a qual ele não dá lá muita atenção, mas para ele é um item flexional e ajuda a formar o tema. O tema é formado pela vogal temática. E o sufixo, que é optative, não é isso? Os sufixos, novamente, são flexionais, ou seja, não são derivacionais. Há sufixos derivacionais, mas há sufixos flexionais. Por exemplo, aquilo que o Kuhner chamava de vogal de modo, do modo optativo, o Smythe chama de sufixo do optativo, que é vocálico. O iota e o iota seguido de eta, dependendo das regras. São sufixos flexionais. Na verdade, é de fato sufixo flexional, porque são sufixos modais, né? Vejam que você não tem uma caracterização à parte aqui para vogal temática no subjuntivo como uma vogal modal. Ela está dentro da vogal temática. A vogal temática novamente é entendida como um item flexional.
como o português não entende. Bom, o que eu proponho, e a minha proposta vai ser muito breve hoje, e depois nós vamos ver como isso se realiza nas próximas aulas. O latim vai requerer uma discussão um pouco mais breve, então na semana que vem teremos as duas aulas normais, né? 2 horas latim, 13h30 o grego. Teremos tempo para ver bastante coisa de morfologia. Eu acredito que a melhor maneira de nós vermos isso, para mantermos uma nomenclatura próxima do português e próxima da nomenclatura do Chantraine, é utilizar para o que a Cambridge Grammar of Classical Greek entende como tense aspect stem, simplesmente tema. Porque é basicamente isso que sobra, né? E quando você tira a desinência e o aumento, e é o que eles chamam de tense aspect stem. Então, o tema seria um bom termo aqui, porque isso inclui a vogal temática. E a vogal temática sai do âmbito da desinência. E manter radical pro tema, pro tema não, pro radical verbal. Então, basicamente, o que nós teríamos, adaptando o Chantraine, tentando aproximar da nossa gramática, você teria um radical, teríamos o tema, que seria basicamente a forma do verbo quando você extrai a desinência número pessoal, que é a única desinência que a gente tem, e o aumento. Se você tira essas duas coisas, você tem o tema. E esse tema contém um radical. E todos o que eu vou chamar de afixos, que adicionados ao radical introduzem noções de tempo, de modo, né? De aspecto. Tudo isso é contido nesses afixos, né? E por que eu falo afixos? Porque podem ser prefixos, podem ser sufixos e podem ser infixos. Agora, o radical tem versões distintas, e isso é um problema para nós fazermos uma adaptação. Então, nós teríamos digamos assim, um radical puro? Não temos um radical puro. Temos várias versões do mesmo radical. Por exemplo, lambano, nós temos duas versões, lab e lab. Essas são as duas versões. E aí, quando eu vou flexionar, eu vou utilizar afixos para formar o tema, e sobre esse tema, eu vou colocar desinências número pessoais e aumento. E esses afixos podem ser prefixos, podem ser sufixos, podem ser infixos. Então, por exemplo, vou formar o presente do indicativo. Então, eu preciso deste radical, né? Radicais diferentes, muitas vezes para temas diferentes. Então, eu tenho lab. Como que eu formo o presente do indicativo? No caso desse verbo, eu preciso colocar alguns afixos. Quais são os afixos? Um infixo aqui, um sufixo aqui, outro sufixo, que é a minha vogal temática, aqui, e isso então forma o meu tema do presente. O tema é sempre o tema do tempo verbal. Se esse tema, que indica sobretudo o aspecto que a gente discutiu na aula passada, que é o aspecto contínuo, ou se vocês quiserem o infectum, se ele é do presente, eu vou utilizar as desinências número pessoais primárias. Então, vamos supor que eu esteja aqui sei lá, na primeira pessoa do singular mesmo, vou ter uma desinência que vai se fundir com essa vogal temática e vai formar uma terminação O.
Mas, se eu tiver no imperfeito, eu vou usar a desinência secundária, que é um ni, e o y aqui na frente. Essas duas coisas me dão pessoa, número, voz e se está no passado ou não. O que o tema carrega, basicamente, é a ideia de aspecto. A não ser o futuro, que também carrega a ideia de tempo. Mas vejam, eu mudo a desinência e coloco um aumento, eu mudo, né, o significado do meu verbo. Mas o tema permanece, porque o tema porta, sobretudo, o aspecto infectum do verbo. A gente vai ver isso com calma na semana que vem. Agora, formando outro tema, se eu vou formar o auristo, eu vou formar o futuro. Como é que eu formo o futuro? Eu vou utilizar esse outro radical, lab, vou utilizar uma marca do futuro, veja que eu utilizei um radical diferente e utilizo a marca do futuro, que é o sigma, e isso aqui vai se fundir, então eu vou ter laps, e eu vou ter vogal temática, o ômicron, e vou ter é, é, uma desinência, uma desinência médio passiva, né? Que é uma característica desse verbo. Mas vejam, eu vou ter isso aqui como tema. O tema é diferente. O que caracteriza, né, essa diferença é que o futuro agora sim está indicando tempo. O radical do presente não indica tempo. O radical do futuro é uma modificação, por assim dizer, do radical de presente, de alguma forma. Mas aqui eu tenho uma variação vocálica. Então, é muito importante quando aprendem grego que aprendam, toda vez que aprenderem um verbo, vocês vão aprender temas diferentes do verbo. O tema do presente, o tema do auristo, o tema do perfeito, o tema do futuro. São os temas básicos, realmente básicos, de onde todos ou quase todos os outros derivam, né? Então, nós não podemos falar em termos de tema como radical mais vogal temática e que os itens eh, que fazem a flexão são desinências, porque aqui nós temos claramente uma flexão que escolhe um radical alternativo, que introduz sufixos e infixos, ou seja, você introduz um elemento dentro do radical para fazer a flexão, o que seria impensável se nós fôssemos adaptar a nomenclatura do português, que pensa desinências, que são de fato os itens flexionais, como postos à vogal temática. Teria que necessariamente ir depois da vogal temática. No caso do futuro, nós temos o sigma que vem antes da vogal temática. No caso do presente, nós temos um sufixo nasal an e um infixo nasal mi para ajudar a formar o tema do presente. E é, evidentemente, um item flexional. Então, esses são os problemas com os quais estamos lidando nesse curso.